Ela é uma das maiores líderes do marketing no Brasil, faz um grande trabalho frente às marcas que atua. Além disso, não tem medo de levantar bandeiras, dizer o que pensa e abraçar causas que acredita. O papo de agora é com Daniela Cachiche, vice-presidente de marketing da PepsiCo. Tudo bom, Dani? Tudo bem, querida. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Dani, estamos há mais de 2 meses, quase 3 meses de quarentena. E você tem feito muitas coisas legais. Eu queria que você começasse essa entrevista falando como trazer o nosso melhor durante um período de pandemia. Eu tenho trabalhado comigo mesma e com o meu time num desafio de ressignificar. Essa é uma palavra que eu estou usando bastante, que no momento onde a gente está em pandemia, no momento onde a gente está em isolamento e por tudo que a gente está passando, a gente tem que ressignificar as relações com as marcas, das marcas com as pessoas, do jeito que a gente trabalha, dos projetos que a gente tinha planejado e não iriam mais acontecer daquela maneira. Então, eu acho que o principal desafio é a gente entender como que a gente traz o contexto do que está acontecendo para o nosso dia a dia e para o plano das marcas, mas, ao mesmo tempo, não se paralisar em função do que está acontecendo, porque a gente tem que continuar trabalhando, a gente tem que continuar colocando as marcas em pró de ações afirmativas na sociedade, e nesse período a gente teve que mudar muita coisa, bastante coisa, assim. Eu começo dizendo que a gente tinha um lançamento todo mês de março. O Equilíbrio é uma marca que fala muito com a mulher, acredita muito no que a mulher pode chegar na sua máxima potência e pode chegar onde ela quiser. Então, todo mês de março a gente sempre fez um grande lançamento, e esse ano a gente tinha um lançamento programado, com campanha feita, com assim, tudo pronto. Veio a questão do isolamento social e naquele momento a gente decidiu que, ao invés de fazer o lançamento, iríamos segurar e iríamos colocar o investimento que seria no lançamento para trabalhar junto com parceiras da marca, que hoje chegam em mulheres que estão em vulnerabilidade. Então, junto ao Free Free, que é da Yasmine Estéria, junto ao Plano Feminino, que é da Vivi Duarte, a gente fez doações de cestas básicas para as mulheres de comunidades. Então, eu acho que, e de repente, a gente tem que aprender a trabalhar de uma maneira diferente, e a gente esperou e voltou, na verdade, fez o lançamento agora em maio, no momento onde a gente viu que muitas mulheres estão passando pela pandemia, mas viraram empreendedoras. A gente fala que elas se estouraram no sentido que o milho e vira uma pipoca. Então, o conceito da campanha é o estoure-se, é o momento onde a mulher encontra o seu lugar para realmente atingir a sua máxima potência. E a gente viu muitas mulheres passando por isso na quarentena, muitas mulheres se desafiando em várias jornadas. A gente sabe que não é fácil. Então, eu acho que a gente acabou tendo que olhar, e uma coisa que eu acho, ele, assim, o tempo todo eu nunca pensei em a gente não vai mais fazer, ou a gente não vai mais lançar, ou esse ano não terá, por exemplo, a gente vai conversar da parada, não terá parada, então a gente não vai poder estar na parada. Pelo contrário, o tempo inteiro a gente se desafiou em, ok, se não existe uma parada física, como que a gente pode estar, como a gente pode prestar a nossa homenagem e estar consistente durante vários anos apoiando a causa. Então, é um processo diferente de trabalhar, mas a gente tem visto que tem dado bastante resultado. Dani, como você falou, não fazer nada era algo completamente fora do seu pensamento, porque você acredita que as marcas devem estar ao lado das pessoas durante esse período de pandemia. Muitas coisas acabaram sendo canceladas, eventos remarcados. Quais foram as ações que vocês criaram para não deixar a data da Parada Gay passar em branco? Como surgiu a ideia dessa campanha que vai projetar um arco-íris na Avenida Paulista? A gente tem um trabalho com Doris Rainbow desde 2017, que foi quando a marca lançou, né, o produto, e já em parceria com a Parada desde aquele momento. Então, 2018 também. 2019 a gente levou para o Rock in Rio, através da Guitarra da Diversidade, a gente conversou sobre isso, inclusive.
E chegou 2020, a gente tinha alguns planos, obviamente, porque hoje Doritos Rainbow faz parte do calendário da marca, e de repente a gente se deparou com um momento onde não vai mais existir a parada, realmente a gente não sabe quando vai voltar, e a gente está numa situação difícil, né, de como interagir, de como engajar, em como gerar experiência. E nesse momento a gente se desafiou muito como equipe, que era, olha, isso vai ter que acontecer, a gente vai sim, de novo, mostrar o nosso apoio, é muito importante, a gente tem que continuar dando voz, amplificando, a gente tem que continuar mostrando que o amor ele pode acontecer de todas as formas e de que empatia e respeito são muito importantes, principalmente agora. E a gente foi, então, atrás de maneiras de prestar uma grande homenagem para a maior parada do mundo, mas que ela não iria acontecer. E eu acho que a gente conseguiu, através dessa instalação, significar e homenagear para que esse dia tão importante não deixe de existir. Então, eu acho que é um trabalho muito a muitas mãos. É realmente um trabalho onde a gente tem o time todo de Doritos e da PepsiCo junto, um time multifuncional se desafiando, a UMAP se desafiando, todo mundo trabalhando junto para poder prestar uma grande homenagem de uma forma consistente e coerente para a comunidade. E esse ano a gente traz também uma novidade, que a gente começou apoiando uma instituição, depois 5, e esse ano a gente vai apoiar 10 instituições que hoje trabalham com a comunidade, oferecem abrigo às famílias e às pessoas, além de dar formação gratuita e capacitação para essas instituições, uma capacitação online, porque muitas vezes, sim, tem a doação, mas também tem como a gente capacita essas instituições para elas ficarem cada vez mais fortes. E esse é um trabalho também que a gente vai oferecer esse ano. Seja mais pipoca. Bote para fora o que você tem de mais incrível. Estoure-se. Chegou o Pipoca Equilibre, estourada no ar quente, menos de 100 calorias. Dani, ao longo de sua carreira, você fez importantes trabalhos. Dentre eles, você destacou a relação da imagem feminina com as bebidas alcoólicas. Doritos, você trouxe a questão da diversidade, equilíbrio e empoderamento feminino. Em suas muitas entrevistas, você sempre destaca a necessidade do engajamento das marcas. Como e quando as causas sociais entraram para a sua vida profissional? Eu costumo dizer que foi quando eu trabalhei com Dove, quando eu fui picada assim por um bichinho que me mostrou que era mais do que só vender um produto. Era mais só do que vender um quarto de creme hidratante, era falar sobre o resgate da autoestima de mulheres. E naquele momento eu percebi que eu poderia trabalhar com grandes marcas que impactam quase 200 milhões de pessoas no nosso país, que estão presentes em quase 100% dos lares, mas eu poderia, além de obviamente, promover o produto, eu poderia entregar algo que fosse muito poderoso, ou para quebrar estereótipos, ou para desafiar a sociedade, ou para promover a inclusão e o respeito. Então, eu fui aprendendo ao longo da minha trajetória que eu poderia, sim, trabalhar em prol do crescimento das marcas, do posicionamento das marcas, mas, ao mesmo tempo, eu poderia levar algo que tivesse muito significado para as pessoas. Eu acredito que as pessoas elas não se relacionam com logomarcas. Elas se relacionam com o que as marcas têm para oferecer, as histórias que essas marcas têm para contar, o ponto de vista que essas marcas têm sobre determinado assunto. Isso faz com que muitas vezes você não tenha unanimidade, mas ao mesmo tempo as pessoas elas querem saber sobre quais são os valores dessa marca. Eu quero consumir uma marca que eu quero entender quais são os valores dela. Então isso foi algo que eu vim trazendo na minha carreira e hoje na PepsiCo eu tenho muito orgulho de estar fazendo trabalhos como Doritos Rainbow, como Equilibre, com uma série, ou mesmo, por exemplo, quando a gente está falando da parceria de Cheetos com a Anitta, que durante agora a quarentena ajudou numa live que o maior objetivo não era o número de pessoas, e o maior número de arrecadações para doações para a CUFA, que é a Central Única de Favelas, com o projeto Mães de Favela. Então, o tempo inteiro a gente está se desafiando o que mais a gente pode fazer, enquanto marca, enquanto companhia, para impactar positivamente as pessoas na sociedade. Dani, o engajamento social é algo muito característico no seu trabalho. E muitas vezes propor essas discussões no ambiente corporativo
pode gerar medo e desconforto nas lideranças. Qual é a sua receita para levar esse tema, essas discussões para pessoas que muitas vezes não reconhecem esse tipo de problema? Eu nunca dissociei propósito de crescimento e de negócio. Para mim, propósito e performance, eles andam juntos. E eu acho que crescer, né, entregar crescimento nas marcas, deixar o equity mais forte, ele também passa por ações como essa. Essas ações, elas fortalecem uma marca, elas fortalecem o equity. Então, eu acho que no meu caso, as conversas, elas sempre partem do princípio que aquilo que está sendo feito é o que a marca tem que fazer, mas não é um olhar de filantropia, é um olhar de entender que a nova relação das pessoas é com marcas que tenham propósito, é com marcas que apoiem causas e que entendam que isso é relevante para os seres humanos. As pessoas querem ter essas relações. Então, eu acho que no meu caso, eu não enxergo como eu estou fazendo um braço filantrópico da marca. Eu estou fazendo o que essa marca se propõe a fazer, o que tem a ver com a essência dessa marca, com posicionamento, e isso vai trazer não só a relação emocional que eu vou estabelecer com os consumidores, mas isso também traz crescimento para as marcas. As pessoas querem consumir marcas nas quais elas estão inspiradas e elas admiram, né? E elas têm uma qualidade, têm um posicionamento. Então, para mim, eu acho que não é uma conversa fácil, porque eu acho que tem algumas pessoas que elas dissociam isso, elas acham que se tem propósito, não tem crescimento. O que não, para mim, isso não está separado, isso está, na verdade, junto. Aliás, eu acho que essa é a maior sustentabilidade do marketing hoje em dia, é como você consegue aliar criatividade, propósito e crescimento. Dani, o racismo tornou-se uma importante pauta na sociedade. E a publicidade é um mercado em que o tema ainda caminha devagar e ainda sabemos também que muitas marcas pecam nessa questão. O que nós, profissionais brancos, mais privilegiados, podemos fazer para diminuir esse velho preconceito? Qual é a nossa responsabilidade? Tem uma questão para mim que ela é muito essencial, que tem a ver com os valores e a consistência das marcas. Eu acho que tem marcas que fazem um trabalho super consistente, com valores e mostrando e desafiando e sendo totalmente contra qualquer tipo de preconceito, e elas fazem isso ao longo de anos, e você vê a consistência do trabalho. Eu vejo marcas que muitas vezes não exercem isso no seu dia a dia, e quando acontece algum evento, elas tentam se posicionar, e aí vem o questionamento, mas espera, como que você pode se posicionar sobre esse tema se, por exemplo, você nem tem dentro da tua comunicação uma maior representatividade, ou você não tem nos grupos que trabalham em cima, através desse projeto, uma maior representatividade. Eu acredito muito no famoso walk the talk, que é a questão da gente realmente transformar o discurso em prática. E eu acredito que na comunicação a gente tem muito viés. Muitas vezes porque a gente está falando de grupos muito privilegiados, porque a gente sabe que os brasileiros não se veem representados na comunicação, porque a gente sabe que a gente tem pouca representatividade nos grupos em todos os sentidos, os grupos criativos, os grupos dos clientes, enfim. Então, eu acho que a gente precisa exercer muito mais a questão da representatividade, mas aí a representatividade de verdade, no sentido, sim, são as pessoas que estão nas salas discutindo a criação, são as pessoas que estão na sala discutindo como que vai ser a produção daquele filme, daquela campanha, e não simplesmente a gente dizer que tem uma pessoa que participa de vez em quando numa posição menor, né? Eu acho que a gente tem que ter, a representatividade tem que ter voz dentro dos processos criativos. Isso, para mim, é muito importante. Eu acho que, infelizmente, a gente tem que ter a discussão porque ainda existe o preconceito, não deveria existir o preconceito, mas a discussão ela vem acontecendo para justamente fomentar que precisa se mudar, né? E eu acho que o conhecimento empodera as pessoas. Então, quanto mais a gente conhecer e reconhecer o próprio bias, né, o viés, e reconhecer que a gente está num recorte muito privilegiado, é só aí que a gente vai conseguir fazer a mudança. Enquanto não se reconhecer isso, é como se não estivesse reconhecendo que existe o preconceito. E isso a gente tem que exercer, eu acho que assim, todas as pessoas têm que exercer todos os dias esse tipo de comportamento. Repensar e agir, direito de existir.
nossas diferenças se completam. Dani, o financiamento de publicidade em sites de fake news é um assunto que está em debate tanto pelo poder público como pela sociedade. Qual é a responsabilidade dos anunciantes nesse problema e quais são os critérios que a PepsiCo utiliza para destinar suas campanhas publicitárias? A gente tem critérios, na verdade, globais de quais são, né, as políticas e como que a gente, enfim, faz toda a definição de como vai ser feito o investimento, em que parceiros. Então, a gente segue políticas globais com relação a isso. Eu acho que tem uma questão que é muito importante, que é todos nós temos que combater o fake news. Todos nós. Eu acho que enquanto pessoa física e pessoa jurídica, porque no momento onde eu recebo no meu WhatsApp e eu compartilho algo que eu não tenho a menor noção de onde ele veio, que eu não sei qual é a fonte, que eu não entendo qual é a veracidade, e eu simplesmente começo a compartilhar, eu sou conivente com fake news. Né? Então, a pergunta que eu muitas vezes faço quando a gente está conversando sobre isso, eu falo, quantas vezes você compartilhou alguma coisa que você não sabia? Né? Eu acho que a gente tem agora eu estava conversando com jornalistas outro dia e eu falei, eu acho que hoje talvez seja o melhor momento do jornalismo no mundo, que nunca foi tão importante a gente ir buscar informação no jornalismo sério, no jornalismo que checa no mínimo 3 fontes antes de colocar uma notícia no ar, no jornalismo onde você tem equipes que de verdade estão aqui para contar a verdade e o que está acontecendo. Então, assim, eu vejo que, primeiro que a gente tem uma responsabilidade como ser humano, depois a gente tem uma responsabilidade como profissional de entender que se tem algo que está relacionado a isso, a gente não pode ser conivente. Dani, eu sei que é difícil prever alguma coisa neste momento, mas como é que você enxerga o mundo pós-pandemia? Então, eu falei que é o novo anormal, né? Porque quando a gente fala novo normal, normal era o que era antes, né? Agora já não é, mas, enfim, aquele normal nunca mais vai existir. Eu acho assim, eu acho que a gente tem que realmente ressignificar todas as relações. Sejam relações de trabalho, sejam relações de comunicação, de inovação, de que produto, o que faz sentido. E a gente tem que estar muito mais atento ao contexto que as pessoas estão vivendo, ao contexto econômico que as pessoas vão ter, a questão do privilégio. Eu acho que essa pandemia, ela escancarou a desigualdade social, racial e digital do nosso país. Então, eu sinto que a gente tem que estar muito atento a tudo isso e as estratégias, elas têm que refletir esse contexto. Tudo alterou. E se a gente não estiver pronto para ser muito mais ágil e entender esse novo contexto e entender que a gente precisa fazer algo diferente, acho que a definição da loucura é quando você faz as mesmas coisas e quer um resultado diferente. Você continua fazendo sempre as mesmas coisas, mas você fica esperando que o resultado seja diferente. Essa é a definição da loucura. Ou seja, é uma loucura a gente continuar achando que tudo que a gente aprendeu até agora vai continuar sendo uma fórmula daqui para frente. Não vai. Então, eu não tenho a bola de cristal, mas um exercício que eu estou fazendo muito com a minha equipe da gente olhar para fora, para o consumidor, pelo que ele está passando, pelas dificuldades, pelas dores, pelas tensões, entender como marca, como a gente pode ser relevante dentro deste contexto. A gente conseguiu fazer doações aí como PepsiCo, como marca PepsiCo, mais de 140 toneladas de doação. Isso, a gente está falando de mais de milhões de unidades de alimentos doados, e a gente reduziu em 50% do tempo, o tempo de aprovação de um processo de doação na PepsiCo, por conta da urgência. Então, eu digo que o impossível saiu de moda, porque a gente está conseguindo fazer coisas que são impossíveis. Você pensaria, como que você vai fazer uma ativação numa parada que não vai existir? Né? Então, assim, o impossível, ele tá muito distante, porque a gente está conseguindo fazer muitas coisas. O poder do coletivo, de como a gente está conseguindo se unir, tem o movimento Nós, que junta muitos concorrentes em prol do pequeno varejo no Brasil. Então, eu sinto que são novas formas mesmo. Por isso que eu uso a palavra ressignificar, porque são novas formas da gente atuar e da gente se unir em prol de algo que é maior, que é o nosso país, são os consumidores, a nossa economia.
Dani, amei nosso bate-papo. Obrigada pela entrevista, pelo seu tempo aqui comigo. Obrigada a você pelo espaço. Espero ter contribuído com tudo que a gente vem agora pensando, discutindo e refletindo. Mas é um momento onde a gente precisa, mais do que ter medo de errar, a gente tem que apostar em acertar. E é isso que a gente está tentando fazer. Obrigada, Dani.